concluí a última aula falando do artigo 37 da Constituição Federal, o inciso que fala em função de confiança e cargo, e o CC, que é o cargo em comissão, tá? Eu acabei até causando uma certa confusão no final ali, que eu mesmo me atrapalhei ali quando eu fui explicar a questão remuneratória, tá? Guardem uma informação importante: função de confiança somente para concursados. O CC, que é o cargo em comissão, em regra é para não concursados, tá? Mas pode um percentual ali ser também para concursado, CC, tá? Mas então, função de confiança sempre para concursados, CC para não concursados, tá? Quando eu falei lá da questão remuneratória, para facilitar o entendimento, a função de confiança, portanto, né? Eu vou falar em valores mesmo para facilitar, tá? Por ser alguém que já é concursado, imagine um servidor da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a NTT, que é concursado e ele é escolhido para ser diretor da NTT. Né? Lembre que tanto a função quanto o CC são exclusivamente para direção, chefia e assessoramento, tá? Que são cargos de confiança. E ele é concursado, sei lá, ele ganha 10 mil, faz conta, né? Daí, para ser diretor da NTT, ele ganhará mais 10 mil, que é uma função de diretor, né? Mas pode alguém que não seja concursado ser o diretor da NTT? Pode. Daí ele terá um CC, que é um cargo em comissão, porque ele não é concursado, alguém que não seja. Daí ele ganhará 18 mil, perceberam? Então, como o cara que já é concursado, ele já tem a remuneração dele, ele ganha uma função gratificada para exercer a função de chefe, que é a função de confiança. Se o cara não é concursado, ele não tem, portanto, uma remuneração paga pelos cofres públicos. Daí ele ganhará mais do que o cara que tem a função de confiança. O CC, na real, ganha mais do que a função de confiança, para exercer a mesma atribuição. No exemplo que eu dei, o cara será diretor da NTT. Tanto a função de chefia é a mesma, diretor da NTT. Só que quem já é concursado tem função de confiança, ganha menos, porque já recebe a remuneração. E quem não é concursado, caso alguém não concursado ocupe essa vaga, ganha mais, porque é um CC puro, ele não tem remuneração, tá? É isso. Função de confiança somente para concursados, cargo em comissão em regra para não concursados. E o CC, então, ganha mais do que a função de confiança para exercer a mesma função, tá? O inciso seguinte aqui, no inciso 6, né, do artigo 37, fala da livre associação sindical, né? Somente a livre associação sindical, agora eu vou falar, para os servidores públicos civil, é óbvio, tá, pessoal? Qualquer um que seja civil, um professor universitário, um policial federal, policial penal federal, pode. Associação sindical, tá? Tá, e militares podem. Aqui no Rio Grande do Sul, o militar das Forças Armadas não é filiado ao sindicato, tá bom? Agora, no estado do Rio Grande do Sul existem os sindicatos. É permitido a filiação sindical, associação sindical, tá? Existem os sindicatos cabos e soldados, sindicatos oficiais, tem aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tanto para bombeiros quanto para a brigada militar. Direito de greve, isso aqui sim, o direito de greve é expressamente proibido para militares, tanto das Forças Armadas quanto das polícias, ou do Corpo de Bombeiros, polícias militares, tá? Que é o caso da Brigada Militar. Proibido o direito de greve, tá? Ele é permitido para servidores civis, qualquer servidor civil pode. Os servidores militares não podem fazer greve de jeito nenhum, tá? Um outro inciso fala que um percentual de cargos, empregos e funções são previstos para pessoas com deficiência, né? Aqui fala portadoras de deficiência ainda, que ainda não está adaptado à nova nomenclatura, né? De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Pessoa com deficiência tem um percentual, depende de cada lei, tá, pessoal? Eu não vou nem citar, a nossa lei 8.112, que é do Servidor Público Federal, ela tem um percentual lá, mas eu não vou falar para não atrapalhar. Porque as leis diferentes têm percentuais diferentes, a depender da função, tá? Do cargo que vai ser ocupado, tá? Então tem que ter, é uma garantia constitucional, que tem que ter vaga para pessoa com deficiência. Polícia pode ter deficiência? Pode. O STF já bateu o martelo que pode, desde que a deficiência não atrapalhe o serviço policial, tá? Que não atrapalhe aí. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma jurisprudência aqui, que um colega policial federal, ele não tinha um dedo, tá? Ele fez concurso para escrivão da Polícia Federal. A banca, e ele fez a prova de digitação, teste de digitação, e passou no teste, tranquilo. Só que aí a banca eliminou porque ele não tinha um dedo. Ah, pessoa com deficiência. Aí o STF, não. Incorpora o concurso, na época, né? O candidato. Incorpora, porque se ele conseguiu passar no teste de digitação faltando um dedo,
e ele não era o dedo indicador, que é o dedo da arma, né? Era o outro dedo, então ele pode ser policial sem problema nenhum, tá? Porque ele cumpriu os critérios, ele pode trabalhar como escrivão e pode ser policial também, se estiver aqui para uma operação, né? Que ele vai conseguir atirar tranquilo com arma de fogo, tá? Então, pessoas com deficiência têm que ter um percentual previsto em lei, tá? Para os concursos, e cada estado, cada município, a União, cada um tem seus percentuais ali, tá? Contratação por tempo determinado. Contratação por tempo determinado está previsto aqui na nossa Constituição. Olha só, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Olha só, necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso aqui é uma outra... São três possibilidades de alguém, né, ingressar no serviço público sem concurso público. A primeira dela é a função de confiança, que a gente falou, que o cara já é concursado, mas ele vai desempenhar um cargo de chefia, direção e assessoramento. Segunda é o CC, e a terceira está aqui, contratação temporária. Os municípios, tem muito município no Brasil que tem gente que se aposenta sem fazer concurso público. Vou citar alguns exemplos: merendeira de escola, professor de escola. Tem professor que se aposenta sem fazer concurso público, porque os municípios ficam contratando temporariamente, renovando o contrato. Tá precisando de professor de educação infantil, aí faz um contrato, em vez de fazer um concurso público, e fica mais barato para pagar, né? Aí ficam fazendo, e quando vê, esse professor passa 25 anos sendo contratado pelo município e se aposenta pelo INSS, porque esses contratos aqui não é o regime próprio do servidor público, tá? Pessoal, isso é uma inconstitucionalidade, tá? A regra no serviço público é o concurso público. A porta de entrada, em face do princípio de eficiência que nós falamos, que é o caput do artigo 37, um dos 5 princípios do LIMP, né? A regra é o concurso público. Pode contratar, então, olha, servidor temporário? Pode, olha o nome, temporário. Não é um temporário de 25 anos ou 30 anos, entenderam? É temporário por pouco tempo. Excepcional interesse público. Por exemplo, por algum motivo vai faltar merendeiras por muitas aposentadorias no final faltando 2, 3 meses para terminar o ano letivo, né? 2, 3 meses para terminar o ano letivo, teve uma aposentadoria em massa, não dá tempo de fazer um novo concurso, contrata temporariamente de forma rápida, só para concluir o ano, as pessoas para fazerem a merenda escolar para as crianças. Mesma forma os professores. Teve uma aposentadoria em massa aqui, e tá faltando 3 meses. Cara, toca um processo de contratação temporária aí, só para concluir o ano. Deveria ser assim. É para isso que serve a contratação temporária, tá? Remuneração, pessoal, de servidores somente por lei, tá? É lei específica, lei mesmo, feita pela esfera onde o servidor trabalhar. Se for policial militar, por exemplo, ou bombeiro militar, lei feita pela Assembleia Legislativa, respeitada a iniciativa privativa, né? Tem que ser uma lei encaminhada pelo governador do estado, se é do Poder Executivo. A competência privativa para encaminhar essa lei é do governador. Se for um aumento para o Poder Judiciário, quem deve encaminhar? O presidente do Tribunal de Justiça. Encaminha para a Assembleia Legislativa para ser votada essa lei, tá? Se for do Poder Legislativo, aumento dos servidores do Poder Legislativo. Mesma coisa, aí encaminha o presidente, né, da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, encaminha, é isso, tá? A competência privativa. Pode um deputado estadual encaminhar um projeto de lei para aumentar o salário, a remuneração dos policiais militares, policiais civis do Rio Grande do Sul, dos bombeiros militares? Ele até pode, mas é declarado inconstitucional, porque fere a competência privativa, é inconstitucional, tá? Fere essa autonomia dos poderes, tá bom? A remuneração, pessoal, de todo mundo do serviço público, da iniciativa, cargos, funções e empregos públicos, tá? Da administração direta, autárquica e fundacional. Depois eu vou explicar melhor o que é autarquia e fundação quando nós falamos sobre direito administrativo, tá? Pensa assim, quem é concursado, né, o mesmo contratado, que é empregado público, tá? A remuneração dele não pode, em todas as esferas, tanto municipal, estadual, federal, em qualquer dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, não pode passar o que ganha o subsídio mensal dos ministros do STF. O subsídio dos ministros do STF é o teto constitucional, que se chama, tá? É o teto constitucional. Ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF, tá bom? É isso. Em nenhuma esfera pode o governador ganhar mais? Não. O presidente da República pode ganhar mais que o ministro do STF? Também não. É o teto, tá? Existem subtetos nos estados e nos municípios, tá? Nos estados, primeiro aqui ele fala dos municípios, ninguém pode ganhar mais que o prefeito, o teto é o prefeito.
Vamos botar que o prefeito, vou falar mais ou menos, tá? O ministro do STF ganha 44 mil, mais ou menos, tá? Prefeituras, tem prefeituras pequenas que pagam 10 mil, 6 mil para o prefeito, 8 mil, sei lá, né? Prefeituras maiores pagam 15 mil, 16 mil. Ah, pode o presidente da Câmara de Vereadores ganhar 44 mil porque o salário, porque o subsídio do ministro do STF é 44 mil? Não, porque o teto municipal é o subsídio do prefeito. Se o prefeito ganha 15, o máximo que pode ganhar é 15, tá? Porque tem um teto municipal, tá? Nos estados e no Distrito Federal, aí é dividido por poder. No Poder Executivo, ninguém pode ganhar mais que o governador. No Poder Judiciário, ninguém pode ganhar mais que os embargadores do Tribunal de Justiça. E no Poder Legislativo, ninguém pode ganhar mais que o deputado estadual, tá? É isso, bem tranquilo. Aqui tem um percentual aqui, que os desembargadores falam em 90 inteiros e 25 centésimos, né? 90,25, que seria o desembargador do Tribunal de Justiça, que é do estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, não poderia ganhar, teria que ganhar isso aqui, o máximo, limitado, né, em relação ao ministro do STF. Isso aqui foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, eu não acredito que a banca vá pedir, tá? Então, na verdade, um ministro aqui, um desembargador pode ganhar o teto, que é o salário de ministro do STF, tá? O subsídio de ministro do STF, que é os 44 mil, tá? Isso aqui foi declarado inconstitucional, como eu disse. 11 minutos, temos um pouquinho mais de tempo aí. Seguimos. Acumulação remunerada de cargo público cai bastante em concurso público. A acumulação remunerada significa dois concursos. Qual é a regra geral no Brasil? Não pode ter 2 concursos. Nem aposentado, tá? Por exemplo, quando eu me aposentar na polícia onde eu trabalho, tá? Se eu fizer um outro concurso, por exemplo, vou fazer concurso para advogado da União, a minha aposentadoria deixa de ser paga automaticamente, porque eu tenho que... Como eu não posso acumular na ativa, eu não poderia ser advogado da União e policial ao mesmo tempo. Nem eu falar advogado da União, falar... E mesmo na administração indireta, tipo Banco do Brasil, não poderia ser escriturário do Banco do Brasil e policial ao mesmo tempo. Porque não pode ter... A regra geral é que não pode 2 concursos públicos, tá? E mesmo que... estando aposentado, também não pode. Tipo, se eu me aposentar agora, eu fazer concurso para o banco. Deu para minha bola, eu perco a minha aposentadoria, tá? Deixa de ser paga a aposentadoria, porque eu comecei a trabalhar no banco. A regra, então, é tanto para ativo quanto para aposentado. Essa é a regra geral, não pode acumular, tá? Quais são as exceções? 2 cargos de professor. É muito comum, né, os professores terem 2 matrículas, que se chama, uma matrícula de manhã, uma matrícula à tarde, 20 horas, né, e outra matrícula à tarde mais 20 horas. Então, 2 de professor pode, 2 concursos, tá? 1 de professor com outro técnico ou científico. Tá? Então, por exemplo, técnico ou científico, a pessoa é bióloga, é um biólogo, né? E ele trabalha concursado num órgão governamental ali na parte científica, ali para fazer pesquisa sobre vacinas, por exemplo. Né? Trabalha sobre... E numa matrícula, né? Ele desenvolve, então ele faz pesquisa sobre vacina. Na outra, ele tem um outro concurso público que ele é professor de biologia. Pode também, tá? 1 de professor com outro técnico científico. E o último, 2 privativos de profissional da saúde. Então, 2 concursos para médico. O cara é concursado como médico no hospital universitário de uma cidade e é concursado como médico no hospital universitário de outra cidade. O cara é fisioterapeuta também. Qualquer coisa que seja na área da saúde. Técnico, enfermagem, enfermeiro, tá? Então, 2 da área da saúde também pode 2 concursos, tá? 2 matrículas, que a gente fala via concurso por 2 cargos públicos, tá? 2 da saúde, 2 de professor ou 1 de professor com um técnico científico. Somente essas possibilidades, tá? Abraço, até a próxima.